Olá, bem-vindo a mais um webinar. Hoje estaremos falando, refletindo, discutindo um pouco a respeito da literatura apócrifa, pseudepígrafa e o Novo Testamento. Meu nome é professor Kenner Terra e a ideia, o projeto que nós temos hoje é de análise de alguns textos do Novo Testamento, para compreendê-los a partir dessa literatura maior que cerca estes textos e nos ajudam a compreender também esses textos à luz dos seus contextos textuais, à luz das redes textuais em torno dos textos conhecidos como textos do Novo Testamento. O tema da nossa reflexão, da nossa aula, é apócrifos, pseudepígrafos e o Novo Testamento. Quando falamos em literatura bíblica, especificamente, quando nos referimos ou quando estudamos o Novo Testamento, precisamos entender que esses textos surgem em um contexto não somente histórico e social, mas também em um contexto de intertextualidades. Aqueles que trabalham com textos sabem que um texto não diz nada solitariamente. Um texto estará sempre em diálogo, em interdiscursividades com outros textos e outras ideias. O Novo Testamento, ele surge em um contexto de textualidades outras, obras que foram produzidas e que se perenizaram, ou que foram fixadas, permaneceram no imaginário, nas leituras e no contexto de onde surge o Novo Testamento. Então, algumas coisas, algumas ideias, alguns temas que brotam, alguns discursos teológicos que aparecem nos textos, nas cartas, nas obras que conhecemos como Novo Testamento, estão em diálogo com estes outros textos da tradição judaica. Nós sabemos que as primeiras comunidades cristãs, elas estiveram em uma relação muito próxima com a tradição judaica. Então, algumas ideias, alguns temas, a visão de mundo que encontramos no Novo Testamento, todas essas coisas estão em um diálogo muito próximo com estes outros textos da cultura judaica. O cristianismo é um movimento, ou estes cristianismos que surgem no primeiro e que se prolongam no segundo, terceiro séculos, estes cristianismos estão dentro deste mundo maior, deste contexto maior que nós chamamos de judaísmo ou judaísmos. Esta tradição, né, os judaísmos de onde surgem os cristianismos, produziram muitos textos. Alguns desses textos nós conhecemos e estão lá catalogados, separados no cânon que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento e que os judeus chamam de Bíblia Hebraica. No entanto, contudo, o mundo de textos do qual surgem o Novo Testamento, ele é muito maior. A ideia aqui é percebermos como algumas ideias, alguns temas que aparecem no Novo Testamento estão em diálogo, estão em uma relação intertextual, interdiscursiva com estes outros textos, com estas outras tradições. Bom, a gente já pode dizer, nós podemos dizer que isso não desqualifica os textos considerados canônicos e muito menos desvaloriza o Novo Testamento. Pelo contrário, isso enriquece o nosso olhar sobre o Novo Testamento e nos ajuda a compreendermos melhor estes textos tão importantes para a nossa caminhada de fé, para as comunidades em geral. Bom,
Então, podemos começar nos perguntando sobre cânon, livros apócrifos e pseudepígrafos. É comum, em alguns ambientes, o olhar cheio de preconceitos e um olhar desconfiado sobre esta literatura que nós chamamos de literatura apócrifa e pseudepígrafa. É comum nós hipervalorizarmos o cânon como se ele já em si tivesse todas as informações necessárias para entendermos as suas ideias, entendermos os seus temas, as suas imagens. Mas nós precisamos compreender que estes textos considerados canônicos, eles pertencem a um recorte que nós, então, utilizamos e que representam uma parte desta grande literatura, deste grande corpus literário que nós conhecemos como literatura judaico-cristã. Então, por exemplo, quando falamos no Apocalipse de João, nós temos que entender que o Apocalipse de João é um texto apocalíptico entre outros textos considerados apocalípticos. Nós temos o Apocalipse de João, mas também temos um outro texto conhecido da Bíblia hebraica, que é Daniel, mas também temos outros apocalipses. Temos o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo, temos os apocalipses judaicos, como primeiro Enoque, Jubileus, temos os testamentos dos 12 patriarcas, que são textos que compõem este mundo de literatura que carrega estas características que estão presentes no Apocalipse de João. Para entendermos, inclusive, algumas imagens que aparecem neste texto canônico do visionário João, precisamos conhecer, compreender estes outros textos chamados de Apocalipse. Não é diferente para os evangelhos. Nós encontramos nos evangelhos canônicos imagens, ideias, temas que estão presentes em outras obras, em outros textos, e que de alguma maneira estão em diálogo. É quase que impossível conhecermos bem, profundamente, por exemplo, a ideia do Messias, do Reino de Deus, que aparecem, essas ideias que aparecem nos Evangelhos e em todo o Novo Testamento, se não compreendermos, por exemplo, essa construção ou essa ideia de Messias ou de messianismo que aparece, por exemplo, em Qumran ou nos manuscritos de Qumran, que são textos que nós conhecemos muito pouco, mas que o mundo do primeiro século conhecia, os judeus do primeiro século conheciam muito bem. Então, o cânon é um recorte. E um recorte que foi produzido historicamente. As comunidades cristãs, as primeiras comunidades cristãs liam outros textos, valorizavam outros textos. Talvez, por exemplo, você nunca tenha ouvido falar na epístola ou na carta Pastor de Hermas, no texto Pastor de Hermas, que hoje conhecemos pouco, mas as primeiras comunidades cristãs liam esses textos. É tão interessante que alguns textos pseudepígrafos judaicos, como Jubileus, primeiro Enoque, Testamento dos 12 Patriarcas, eles foram preservados por comunidades cristãs. Então, quando falamos de cânon, nós estamos nos referindo, nós estamos tratando de um recorte limitado de um mundo de literatura que era bem maior. O cânon, os livros canônicos, são esses textos separados pelos concílios e que se tornaram texto oficial de uma parte do cristianismo e também do judaísmo em outro momento. Os textos apócrifos, então, seriam esses textos não canônicos. Bom, é comum, inclusive, tratarmos os apócrifos como textos simplesmente espúrios, textos secretos,
sem valor, mas nesta nossa webinar, nesta nossa aula, perceberemos que esses textos são importantes e por um determinado tempo foram importantes para as primeiras comunidades cristãs. Bom, nós encontramos esses textos considerados apócrifos, especialmente numa obra conhecida como Septuaginta, que é um conjunto de textos usado pelos judeus helenistas e que mais tarde foi traduzido também para o latim, tornando-se o que nós conhecemos como Vulgata, e a Vulgata preservou estes textos presentes na Septuaginta. A Igreja Católica, ela utiliza exatamente este cânon, se oficializou este cânon da Vulgata, e por isso esses textos que nós não encontramos no cânon protestante estão na Bíblia, considerada a Bíblia católica. Os apócrifos seriam apócrifos para os protestantes e deuterocanônicos para os católicos, né? Os pseudepígrafos são um conjunto de outros textos que não estão entre estes separados ou presentes na Septuaginta e não foram guardados, não foram preservados pela Vulgata, mas eram muito conhecidos pelos cristãos e pelas comunidades cristãs, alguns deles. Entre esses temos também os chamados textos de Qumran. Então aqui, esses conceitos são bem complexos e as suas fronteiras são muito frágeis, porque alguns que nós chamamos de canônicos são, de alguma forma, pseudepígrafos. Por quê? Porque utilizam o nome, utilizam a identidade de uma figura famosa, mas esta figura famosa não foi o autor do texto. Se fôssemos rigorosos com esses conceitos, diríamos que esses textos também são pseudepígrafos, escritos por outros, não aqueles que recebem a autoria indicada pelo texto. Então, em síntese, os textos canônicos são esses separados pelos concílios e utilizados na maioria das vezes pelas igrejas e pessoas que de alguma forma gostam de utilizá-los e lê-los. Os apócrifos seriam esses textos que não se encontram neste cânon protestante e da Bíblia hebraica, mas estão na Bíblia católica por conta da Septuaginta e da Vulgata, e os pseudepígrafos seriam, de maneira resumida, estes outros textos que não estão no cânon católico ou entre esses deuterocanônicos e nem no cânon protestante. Claro, chamá-los de apócrifos e de pseudepígrafos é quase que um anacronismo. Por quê? Tanto os textos que são considerados agora canônicos, ou os apócrifos ou deuterocanônicos, ou os pseudepígrafos, eles circulavam livremente entre as comunidades, eram lidos pelos cristãos e que com o tempo foram perdendo o seu valor. Eles são importantes para a gente hoje, e aqui eu me limito a falar dos apócrifos e pseudepígrafos vinculados à tradição judaica, produzidos especialmente no período do Segundo Templo, né? Segundo, terceiro século antes de Cristo, até o primeiro, segundo século depois de Cristo. Por quê? Estes textos estão na tessitura da cultura, estão na memória da cultura, pertencem ao contexto de onde surgem os textos considerados canônicos ou os textos do Novo Testamento. Nós poderíamos alargar a discussão e entrarmos, por exemplo, nos textos apócrifos da tradição cristã, os evangelhos apócrifos, os apocalipses apócrifos, os atos apócrifos dos apóstolos, mas nós aqui vamos limitar a discussão para os textos considerados apócrifos e pseudepígrafos da tradição judaica, porque estes textos apócrifos e pseudepígrafos da tradição judaica formavam o contexto dos textos de onde surgem os textos do Novo
Testamento. Então, nós agora faremos um exercício de leitura de textos do Novo Testamento que de alguma maneira estão em diálogo ou que surgem deste contexto da tradição judaica do Segundo Templo, esses textos apócrifos e pseudepígrafos. Assim, quando falamos da importância dos apócrifos e dos pseudepígrafos, estes que não pertencem ao cânon oficial, especialmente o cânon da tradição protestante, porque a tradição católica preserva alguns apócrifos. Então, quando falamos deste cânon e da leitura deste cânon a partir da literatura apócrifa e pseudepígrafa, nós estamos buscando ou querendo entender bem as imagens que aparecem no Novo Testamento à luz do seu contexto de outros textos. Por quê? Há uma construção do imaginário do primeiro século. Imagens e visão de mundo que estavam presentes nestes grupos do primeiro e do segundo século, e estas imagens, este imaginário é refletido, ou são refletidos no Novo Testamento. Bom, aqui apresento a vocês a lista destes textos apócrifos que foram preservados no cânon helenista, na Septuaginta, ou seja, nesse judaísmo grego, esse judaísmo de Alexandria, que mais tarde esses textos são preservados pela Vulgata em sua tradução e acabam reaparecendo e sendo oficializados pela Igreja Católica. Nós temos algumas diferenças, mas as diferenças estão em relação à Bíblia hebraica. Isso já nos revela uma coisa interessante. Quando falamos de cânon, já temos aqui a imagem clara de que não havia um cânon, mas diversos cânons. Aqui temos um cânon da tradição grega, do judaísmo grego. E se olharmos o cânon da tradição de Jerusalém, da Palestina, conhecida como Bíblia hebraica, perceberemos que ele é menor, dividido em 3 partes, não é isso? A Torá, os Nebiim e os Ketubim. Este texto da tradição hebraica, esse cânon da tradição hebraica, ele é menor, mas os judaísmos, que era um movimento muito plural, lia, conhecia, estudava, trazia na memória, cantava outros textos que acabam fazendo parte desse mundo de textualidades do qual o Novo Testamento surge. Então, estudar o Novo Testamento é também estudar estes outros textos, este outro mundo de textualidades, porque estes outros textos nos ajudam a compreender as imagens e o imaginário, ou os imaginários que o Novo Testamento carrega. Nós temos diversos gêneros literários que compõem os apócrifos e os pseudepígrafos. Nós temos testamentos, nós temos textos midráshicos, nós temos literatura sapiencial, nós temos hinos, preces, como eu disse aqui, apocalipses, que são diversos. Veja, olha, 1 Enoque, 2 Enoque, Apocalipse siríaco de Baruque, Apocalipse de Elias, Apocalipse de Sofonias, Apocalipse de Abraão, Jubileus, Carta de Aristeias, Martírio de Isaías, Vida de Adão e Eva, as vidas dos profetas, Escada de Jacó e etc. Veja, são vários textos, várias obras que eram preservadas e lidas e que estavam nessa composição de outros textos da literatura judaica e que foram importantes para o Novo Testamento. Por que importantes para o Novo Testamento? Porque algumas imagens, algumas ideias que surgem no Novo Testamento só podem ser compreendidas profundamente à luz destes outros textos. Bom, o que eu quero agora fazer com vocês é a leitura de alguns textos do Novo Testamento e observarmos como as ideias que surgem nesses textos do Novo Testamento estão em diálogo com esses outros textos da tradição judaica. Aqui nós perceberemos
como os textos considerados apócrifos e pseudepígrafos foram e são importantes para a compreensão e até mesmo valorização do Novo Testamento. Um primeiro texto, e um texto muito emblemático que podemos aqui ler, para você perceber como a ideia do cânon nas primeiras comunidades cristãs não era algo tão, ou no tempo das primeiras comunidades cristãs, não era uma ideia tão fixa. Veja, este texto que encontra-se na Epístola de Judas, no capítulo 1, porque Judas só tem um capítulo, nos versos 14 e 15. Olha isso. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Interessante aqui. O texto diz que Enoque profetiza, e essa expressão no grego é a mesma usada para citação de textos de profetas como Isaías, Malaquias e etc. Aqui a epístola cita uma profecia de Enoque, ou um texto profético, tratado como profético, que tem Enoque como seu enunciador. Interessante que na Bíblia hebraica, no cânon hebraico, nós não encontramos em nenhum lugar Enoque profetizando. Nós temos a imagem de Enoque que anda com Deus e é levado por Deus, mas não há qualquer imagem ou qualquer momento em que Enoque profetiza ou algum conteúdo que esteja vinculado a Enoque ou algo que ele tenha dito na Bíblia hebraica. Contudo, nós encontramos uma profecia muito parecida com esta em um livro, em uma obra considerada apócrifa, ou melhor, uma obra considerada pseudepígrafa, que é o livro de 1º Enoque. Lá no capítulo 1 do livro de 1º Enoque, Enoque etíope, ou seja, o Enoque que foi encontrado em língua etíope, em guês, só que na versão grega, nós encontramos exatamente esta profecia. Se você olhar com calma depois a epístola de Judas, que é uma das últimas, um dos últimos textos do Novo Testamento, é o texto que precede o livro do Apocalipse, o Apocalipse de João, você perceberá que o autor vai vai citando diversas testemunhas da Bíblia hebraica. Ele fala de outras narrativas da Bíblia hebraica muito conhecidas, como a narrativa de Balaão, fala sobre a revolta de Coré, e entre essas narrativas canônicas encontradas na Bíblia hebraica, ele cita Enoque. Ora, o que isso nos leva a pensar? O que isso nos revela? Isso nos mostra que o texto de 1º Enoque era um texto importante para as comunidades cristãs, a ponto de ser citado diretamente da sua versão grega. Aqui, nós nos deparamos com algo muito importante. O cânon, como nós conhecemos hoje, ele não era tão conhecido, pelo menos aqui, por essa testemunha bíblica, ou por esta obra neotestamentária, que revela que comunidades cristãs liam 1º Enoque. Isso é uma realidade, porque nós vamos encontrar a versão etíope de 1º Enoque preservada por comunidades cristãs. Ora, isso nos revela que as fronteiras do cânon não eram tão rígidas como nós imaginamos. E que algumas ideias, inclusive aqui uma ideia tão importante para este texto, tem a sua origem, está em diálogo com outros textos que agora nós não conhecemos muito bem, que são os textos
considerados pseudepígrafos e apócrifos. Há um autor, Christopher Holland, que escreveu uma obra em 2015 que ele diz que é impossível compreender a teologia do Novo Testamento se não acessarmos, se não conhecermos a literatura apócrifa e pseudepígrafa. E ele cita uma expressão que é o misticismo judaico. Ele diz, é impossível entendermos a teologia do Novo Testamento se não entendermos, por exemplo, o misticismo judaico. E o que é o misticismo judaico? É uma expressão religiosa e textual de experiências narradas em textos e que geram discursos sobre o mundo, ideias sobre a realidade, sobre Deus, sobre o trono de Deus, sobre o céu e etc., que de alguma maneira estão presentes. Essas ideias estão presentes no Novo Testamento. Bom, entre os temas que encontramos no Novo Testamento e que a gente precisa... nós precisamos compreendê-los à luz dessa literatura maior, desse escopo maior de textos, conhecidos como literatura apócrifa e pseudepígrafa, que agora para nós não nos assusta mais, não devem ser vistos esses textos com desconfiança, e sim com acuracidade, com cuidado, porque eles nos ajudam a entender algumas ideias que surgem no Novo Testamento. Está o tema e a ideia dos espíritos aprisionados. Nós temos em alguns momentos do Novo Testamento, a imagem de seres espirituais aprisionados. Vamos ver alguns textos que mostram isso. Ainda na Epístola de Judas, lá no verso 6 diz, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Quais imagens que nós encontramos nesse texto? Primeiro, a imagem de seres aprisionados, de anjos aprisionados. De onde vem isso? Que anjos são esses? Que imagem é essa? Veja, olha a imagem de mundo olha o imaginário que esse texto revela. Olha a imagem da realidade que esse texto revela. Ele mostra, ele preserva a ideia de que seres estão debaixo da terra, aprisionados. Se nós continuarmos lendo aqui as outras referências que eu tenho, 2 Pedro 2,4, olha o que o texto diz. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, a expressão é tártaro, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. A ideia de tártaro aqui, ela encontra-se em Hesíodo, que é um autor grego, e Homero, que também é um autor grego, nas obras Teogonia, Ilíada e Odisseia. A ideia do Tártaro é um lugar onde pessoas eram enviadas e estão num espaço debaixo da terra. Então aqui nós vemos, no Novo Testamento encontramos a ideia do céu, claro, a ideia da história, da transitoriedade da vida, deste ambiente terrestre, e agora vemos um lugar, um terceiro espaço, um espaço debaixo da terra, onde seres estão aprisionados. E esses seres estão aprisionados porque pecaram. Olha a imagem que nós temos aqui, olha a visão de mundo que encontramos aqui. Seres angelicais que pecaram e agora estão aprisionados no Tártaro, aqui em 2 Pedro, ou aprisionados em prisões eternas. Aqui nós temos uma visão de mundo, uma topografia cósmica, na qual seres angelicais estão presos porque pecaram. Veja, isso aqui é um discurso sobre a realidade. É uma imagem de mundo, uma ideia de mundo. De onde vem isso? Com quem ou com o que estas imagens estão dialogando? Se olharmos, veja aqui outro texto interessante. 1 Pedro 3, 19 e 20. Esse texto é muito confuso para alguns, mas ele se abre, ele fica facilmente compreensível quando nós dialogamos este texto com os outros textos que acabamos de ler e com essa literatura que eu vou aqui mostrar daqui a pouquinho, que pertence ao mundo da literatura apócrifa e pseudepígrafa. Bom, olha o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versos 19 e 20. Versos 19 e 20. No qual também foi,
e pregou aos espíritos em prisão. Que espíritos em prisão são estes? Que espíritos são esses? Veja, a imagem de espíritos em prisão aparece. Alguns já interpretaram esses espíritos como espíritos humanos. Veja, se colocarmos em diálogo com os textos que acabamos de ler, estamos nos referindo ou estamos tratando de espíritos supostamente angelicais, os quais, noutro tempo, foram rebeldes. Como diz antes, nos textos anteriores, pecaram. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouco, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Veja, no contexto da narrativa de Noé, agora reaparece a ideia de espíritos aprisionados, espíritos em prisão, e que, se nós lêssemos o texto, lêssemos todo o 1 Pedro capítulo 3, seríamos informados que Jesus vai até estes espíritos em prisão, né? Ele prega a estes espíritos em prisão. Que espíritos são esses? De onde vem essa ideia? O que esses textos querem revelar? Qual o discurso teológico que surge destes textos, dessas imagens? Bom, espíritos em prisão, que recebem a pregação de Jesus e que, de alguma maneira, pecaram no contexto de Noé. De onde vem isso? Se nós agora voltarmos para a literatura pseudepígrafa, compreenderemos este texto. O livro de 1 Enoque, que é um texto pseudepígrafo, talvez do 3º século a.C., que começou a ser escrito no 3º século a.C., o livro de 1 Enoque, ele é um conjunto de 5 livros, uma espécie de Pentateuco enoquita. E entre estes livros está o livro dos vigilantes. Dentro do livro dos vigilantes, nós encontramos o mito dos vigilantes. O que narra este texto? O que este texto apresenta? Esse texto diz que os anjos, os vigilantes, se atraíram pela beleza das mulheres. Por conta da beleza das mulheres, eles caem das regiões celestiais, têm relações sexuais com essas mulheres. Neste contato, neste encontro, acontece algo terrível. Primeiro, o seu líder, ou um dos líderes deste conluio angelical, Azazel, ensina a arte da ornamentação para as mulheres e ensina a arte da magia e a instrumentalização para a guerra, armas de guerra. Veja, olha aqui que essa narrativa, olha o que este texto de 1 Enoque mostra. Anjos que caem do céu, têm relações sexuais com mulheres. Claro, já vem à memória Gênesis capítulo 6, não é isso? Provavelmente 1 Enoque seja uma releitura de Gênesis 6, mas este assunto é ainda discutido, porque alguns vão dizer que Gênesis 6 é uma releitura de 1 Enoque, outros defenderão que 1 Enoque é uma releitura de Gênesis capítulo 6. Há uma terceira via que diz que há uma junção mais complexa de tradições mais antigas de Gênesis, que são sucedidas por 1 Enoque, depois uma outra produção a partir de 1 Enoque de Gênesis, e há uma espécie de costura de textos de Gênesis e 1 Enoque. O que sabemos é que há uma dependência entre Gênesis 6 e 1 Enoque. Bom, em 1 Enoque, estes filhos de Deus, esses Ben Elohim, são chamados de vigilantes, ok? E esses vigilantes têm relações sexuais com as mulheres. Isto, para a tradição judaica, é um problema, porque eles vão transgredir a fronteira do céu, vindo para a terra. A culpa é colocada sobre as mulheres também nesse texto, o que mostra uma linguagem muito violenta, porque torna a beleza das mulheres um perigo cósmico, porque gera, inclusive, a descida de seres angelicais.
Quando acontece esse encontro, segredos e ensinamentos proibidos são disponibilizados, e um deles é a ornamentação feminina. Temos aqui uma expressão de uma expressão violenta em termos simbólicos, uma violência simbólica contra a beleza da mulher. E uma outra coisa acontece. Eles, por conta da relação sexual entre seres angelicais e as mulheres, as filhas dos homens, nascem os gigantes. E esses gigantes são terríveis. A narrativa diz que eles comem toda a comida do mundo e depois começam a comer os próprios seres humanos. Isso é o primeiro Enoque. Os homens, os seres humanos, começam a clamar a Deus, pedindo a ajuda, porque eles estavam sendo dizimados e mortos por esses gigantes. Deus então envia outros anjos que não desceram, que não pecaram, não se relacionaram com as mulheres. Estes anjos vão até os vigilantes, prendem os vigilantes debaixo da terra, em prisões eternas, e esta prisão, ela é fortalecida e é preservada, segundo o texto de Enoque, até o fim dos tempos. Olha aqui, um pedacinho do livro de 1 Enoque. 1 Enoque, capítulo 6, verso 1 em diante. Quando os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas bonitas e graciosas. E os vigilantes, que são esses seres angelicais que eu citei aqui, filhos do céu, ao verem-nas, as desejaram e disseram entre si: venham, escolhamos para serem nossas esposas as filhas dos homens e tenhamos filhos. Isso está em 1 Enoque, capítulo 6. Depois, em 1 Enoque, capítulo 10, versos 4 a 6, aparece uma outra imagem. O que acontece? Depois dessa catástrofe toda, Deus, como eu disse, envia anjos para prenderem os vigilantes. Olha o que o texto diz. Disse também o Senhor a Rafael: prenda as mãos e os pés de Azazel e lança-o nas trevas. Quem é Azazel? Azazel é um dos líderes, junto com Semiasa, que é outro vigilante, é um dos líderes deste conluio angelical que toma as filhas dos homens e geram estes seres gigantescos, híbridos e maus. E ele fez um buraco no deserto que há em Dudael e jogou-o ali. Ele jogou sobre ele pedras robustas e agudas sobre a sua face, para que não pudesse ver a luz, e de modo que pudesse ser lançado no fogo no dia do julgamento, e dar vida para a terra que os anjos têm corrompido. Olha, preste atenção nas imagens que aparecem neste texto de 1 Enoque, capítulo 10. Você percebe que são as mesmas imagens que estão presentes lá na Epístola de Judas, em 1 Pedro, em 2 Pedro e em outros lugares também no Novo Testamento, em Apocalipse. Apocalipse capítulo 9 diz que seres que estavam aprisionados debaixo da terra saem e causam desastres e uma tribulação horripilante aos homens. Essa imagem de seres aprisionados agora reaparece no Novo Testamento, mas reaparece dentro de um programa teológico, dentro de um discurso teológico. De quê? De que, de alguma maneira, eles serão julgados no fim dos tempos. Para o Novo Testamento, o fim dos tempos começa em Jesus. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 3, Jesus vai aos espíritos aprisionados. Que espíritos são esses? Esses espíritos são exatamente essas memórias, estas ideias que já estão presentes lá em 1 Enoque. Inclusive, nos capítulos 12 e 14 de 1 Enoque, é Enoque que vai aos espíritos, esses espíritos aprisionados, e prega. Prega o quê? Anuncia que eles estariam condenados, não seriam libertos e que no fim dos tempos seriam jogados no fogo eterno. Veja, a mesma ou as mesmas imagens que aparecem no Novo Testamento. Aqui, 1 Pedro
faz uma proclamação radical. Sim, os espíritos estão aprisionados. O fim dos tempos surge a partir da pregação a estes espíritos. Mas não é Enoque que inicia o fim dos tempos, como estas tradições enoquitas diziam. A comunidade cristã vai reler as imagens dos espíritos aprisionados e vai chegar à conclusão de que quem inicia o fim dos tempos é Jesus. Por isso que ele vai e prega aos espíritos. Então, o que nós temos aqui, a gente consegue compreender que a ideia de espíritos aprisionados debaixo da terra e o fim dos tempos a partir de uma condenação e uma punição a estes seres aprisionados, que este fim que se inicia e se manifesta em Jesus, essas ideias, este imaginário, esta construção de mundo já estavam presentes na literatura apócrifa, já estavam presentes na literatura pseudepígrafa, já estavam presentes em 1 Enoque. Isso vai reaparecer no livro de Jubileus, no Testamento de Rubem, que são outros textos pseudepígrafos e que carregam e que preservam essa ideia de espíritos aprisionados. Percebe? Você consegue perceber que para compreendermos um texto tão complexo como aquele de 1 Pedro capítulo 3, essa literatura pseudepígrafa nos ajuda muito? Então, falarmos em pregação a espíritos humanos aprisionados, à luz desses outros textos, nessa relação intertextual com a literatura pseudepígrafa, não se sustenta. Esses espíritos são os espíritos presos, esses espíritos angelicais. Aí você diz, mas professor Kenner, isso é histórico ou não é histórico? Isso acontece. A pergunta não é essa. A questão não é essa. A questão é o que esses textos estão dizendo. Quais as imagens que esses textos preservam? E como essas imagens são usadas para o discurso teológico desses textos? Bom, esses textos nos revelam uma visão de mundo. Se esta visão de mundo tem compatibilidade com a realidade ou não, perguntas historicistas aqui não ajudam em nada. O que eu preciso compreender é o que estas imagens revelam, quais discursos teológicos preservam. Fica aqui nítido aos olhos que temos a valorização e o olhar messiânico sobre Jesus e como uma figura que inicia o fim dos tempos, porque prega a espíritos aprisionados. Então, imagine, espíritos que descem, são aprisionados. Cria-se uma estrutura, uma topografia, uma ordem. Qual é a ordem? Homens na terra, seres angelicais no céu e seres aprisionados debaixo da terra. Se eu digo que seres que estão aprisionados debaixo da terra são soltos ou julgados, aqui há uma expressão de caos. Essa ordem é desfeita. O caos surge. Quando você lê então em Apocalipse 9 que espíritos saem debaixo da terra, ali o visionário João, ele está dizendo, há um estabelecimento de caos. E mais do que isso, há um início do fim dos tempos, porque esses espíritos estão sendo soltos para serem julgados. Ok? Vejam, como que estas imagens de espíritos aprisionados são tão comuns nesta tradição pseudepígrafa e como esta tradição pseudepígrafa nos ajuda para a compreensão destes temas e dessas imagens. Outro tema também que nós podemos avaliar é o tema das mulheres, beleza e anjos. Nós já adiantamos isso um pouco aqui, né? Agora, veja, no Novo Testamento nós temos o tempo todo um olhar meio cuidadoso, preocupado, desconfiado com a beleza das mulheres. A ornamentação feminina, ora e outra, é tratada com desconfiança no Novo Testamento. De onde? Veja esse discurso sobre a mulher, a respeito da mulher. Inclusive, nós temos que ler esses textos com cuidado,
Porque se não lermos esses textos com cuidado, nós corremos o risco de legitimarmos e perpetuarmos a violência simbólica contra a mulher. Bom, vamos ver aqui alguns textos que apresentam esta relação entre mulheres, a sua beleza, seres angelicais. Vejam, 1 Coríntios capítulo 11, verso 10. Paulo está fazendo uma discussão neste bloco, a discussão deste bloco começa desde o capítulo 7, são algumas dúvidas que as comunidades em Corinto têm sobre práticas litúrgicas e práticas da comunidade em geral. E quando ele chega no capítulo 11, ele está tratando do culto, do procedimento no culto. E ele discute sobre o papel da mulher, o lugar do homem. Ele fala sobre a ordem, sobre a organização desse culto. E em um determinado momento, ele fala do cabelo das mulheres. Ele fala do véu que cobria ou que servia de pudor para as mulheres. E no verso 10 do capítulo 11 de 1 Coríntios, ele diz: sendo assim, a mulher deve trazer sobre a cabeça o sinal da sua dependência por causa dos anjos. Ora, que relação é essa entre anjos e o cabelo, né? A cabeça das mulheres? Nós não lemos que os anjos, lá em um livro pseudepígrafo de 1 Enoque, né? O livro de 1 Enoque, as mulheres, por conta da sua beleza, atraíram os anjos e isso gerou um problema terrível na expectativa, claro, do texto, nas imagens que surgem neste mito dos vigilantes. Aqui, primeira coisa que percebemos, a presença de anjos e do culto é algo muito comum. Isso não seria estranho para a tradição judaica. Nós temos textos, por exemplo, em Qumran, encontrados em Qumran, que mostram a presença muito clara de seres angelicais e o culto. Por exemplo, existe um texto, o Cânticos do Sacrifício Sabático, que fala de uma celebração no céu e narra o culto que os anjos fazem no trono de Deus. Alguns estudiosos, alguns pesquisadores, como John Collins e Holland e demais autores, eles vão dizer que este texto, esses cânticos do sacrifício sabático, eles eram lidos e os irmãos de Qumran, a comunidade de Qumran que lia este texto, tinham a experiência ou tinham a expectativa de subirem até o céu e cultuarem a Deus do lado destes anjos. Veja, a relação, pelo menos no culto, dos homens, das mulheres e os anjos era algo muito comum. Ora, Paulo agora pede para que as mulheres tomem cuidado com o cabelo por causa dos anjos, a ponto de dizer que elas deveriam cobrir os cabelos ou que os cabelos estavam no lugar do véu. Qual a relação de cabelos ou cabelo feminino com os anjos? Ora, no mundo antigo, a parte que mais era tratada como algo erótico, a parte mais erótica, uma das partes mais eróticas das mulheres, eram os seus cabelos. Ora, se no imaginário das pessoas havia a presença da memória de anjos que podem ter relação com mulheres, o que deve ser domesticado, o que deve ser escondido, o que deve ser cuidado? O cabelo das mulheres. Por quê? Porque era algo que gerava um tipo de atração, era uma parte erótica das mulheres. Quando e como, de onde vem essa ideia do perigo entre anjos e a beleza da mulher? Nessa literatura apócrifa, nessa literatura, melhor dizendo, pseudepígrafa. Paulo aqui está construindo um ensinamento, Paulo está instruindo a comunidade a partir das memórias de Enoque. Ou seja, bom, se a beleza da mulher gerou uma catástrofe, lá, como diz a narrativa de 1 Enoque, nós aqui, ele vai dizer, vocês mulheres na comunidade de Corinto precisam tomar cuidado com os cabelos, porque, novamente, correm o risco de uma
outra catástrofe acontecer. Os anjos se atraírem e as coisas que aconteceram em 1 Enoque se repetirem aqui. Veja, para que a gente entenda essa relação de anjos e os cabelos das mulheres, somente compreendendo e conhecendo essa literatura pseudepígrafa. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 9 a 11, nós temos um outro texto. Olha só, igualmente, quero que as mulheres se vistam decentemente e se enfeitem com modéstia e bom senso. Nada de penteados complicados, nem de joias de ouro ou de pérolas, nem de vestes luxuosas, mas que se enfeitem com boas obras, como convém às mulheres que fazem questão de uma vida piedosa. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um tipo de domesticação da beleza feminina. Os penteados complicados, as joias que servem para adornar a mulher e torná-las belas, ou tornarem as mulheres belas, essa ornamentação aqui é vista com cuidado, com desconfiança. E aqui o texto diz que tomar cuidado com essa ornamentação é sinal de piedade. Por que isso? De onde vem isso? Olha o que diz aqui o Testamento de Rubens, que é um outro texto da tradição pseudepígrafa, né? Diz assim, de outra forma, nunca uma mulher poderia subjugar um homem. Fugi da prostituta, meus filhos. Proibi vossas mulheres e vossas filhas de enfeitarem a cabeça e o rosto, pois toda mulher que recorre a esses ardis atrai sobre si o castigo eterno. Foi desta maneira que elas também enfeitiçaram os guardiões. Quem são esses guardiões? Os vigilantes, antes do dilúvio. Veja, a mesma ideia que aparece lá no texto em 1 Timóteo e também aparece aqui. Eles olhavam-nas constantemente e assim conceberam o desejo por elas. Veja, aqui nós temos um texto da tradição pseudepígrafa que mostra o perigo da ornamentação feminina, que revela que a beleza da mulher é perigosa. Por quê? Essa beleza pode atrair até os anjos e isso gerar gerar um problema cósmico, um terror, o nascimento de gigantes, etc. Veja, a beleza feminina, neste texto, chamado Testamento de Rubens, e também aqui em 2 Enoque, que nós vamos daqui a pouquinho vamos ler, mostram que, neste mundo da literatura pseudepígrafa, a beleza da mulher, o adorno feminino, significam um perigo. Perigo para o quê? Para os anjos, porque poderiam novamente ser seduzidos por esta beleza. Paulo vai reproduzir essa ideia. As epístolas pastorais, as epístolas petrinas vão reler, ecoar este imaginário, estes temas, estas ideias. Veja o que diz 2 Enoque 7, 4 a 10. Estes são os que desceram do trono do Senhor para a terra, um lugar chamado Hermon, onde fizeram a promessa em cima do monte Hermon, manchando a terra com suas transgressões. Veja, esta relação dos anjos com as mulheres é tratada de maneira muito negativa. As filhas dos homens cometeram muitas abominações em todas as épocas deste século, violando as leis, misturando-se com eles e gerando os grandes gigantes, os monstros e a grande iniquidade. Vocês estão percebendo como este texto coloca a culpa de maneira mais radical nas mulheres? E qual é o problema? O problema, neste texto e nos demais textos, o problema está na beleza das mulheres. Aqui nós temos um discurso muito perigoso. Um discurso que deve ser analisado com cuidado, porque neste discurso as mulheres são tratadas de maneira como seres perigosos. E qual é o perigo? O perigo está na beleza das mulheres, no adorno que elas utilizam. E isso é tão perigoso que elas devem evitar o uso destas coisas. Veja, esse discurso vai ser reapropriado, relido, vai reaparecer no Novo Testamento. O que devo fazer diante disso? Como devo tratar? Ora, eu preciso olhar primeiro
de maneira crítica, cuidadosa, este contexto de outros textos, percebermos com quem o Novo Testamento está dialogando, com quem Paulo está dialogando, com quem as epístolas petrinas estão dialogando, com quem as epístolas pastorais estão dialogando, porque isso vai nos ajudar a compreender até mesmo a possibilidade desses textos terem uma certa presença de uma violência simbólica contra a mulher. Nós cristãos, das comunidades que querem reproduzir os ensinamentos de Jesus, à luz da libertação que há no reino de Deus, ou no projeto do reino de Deus, à luz dos ensinamentos de Jesus, vamos agora vamos ler e reler esses textos criticamente, inserindo-os neste contexto maior da literatura pseudepígrafa, e percebemos como esses textos pseudepígrafos tratam a mulher, ou a figura da mulher, de maneira um pouco misógina, um pouco violenta. E aí vamos reler os textos para que eles sejam mais libertadores e tratarmos então as relações na comunidade, como Paulo ensina em Gálatas, dizendo que não há homem nem mulher. Não há ninguém mais especial diante de Deus. Homem e mulher são em Cristo iguais e possuem o mesmo valor. Vejam, até para uma leitura mais criteriosa e crítica a estes textos do Novo Testamento, a literatura pseudepígrafa nos ajuda muito. Espíritos aprisionados, mulheres que têm relações com anjos, o perigo da beleza das mulheres. Veja, lá em 1 Enoque, Azazel ensina às mulheres a arte de se pintar. Aqui há uma espécie de demonização da beleza da mulher. Isso pode ser reproduzido no Novo Testamento, inclusive em outros textos apócrifos e pseudepígrafos, e nós, quando nós conseguimos compreender todo esse contexto de textos e de imaginários, a gente consegue ler o texto bíblico, o Novo Testamento, de maneira mais libertadora e criteriosa. Outro tema importante que aparece no Novo Testamento e que nós percebemos uma íntima relação com a literatura pseudepígrafa é o tema das experiências de revelação. Nós temos já um texto muito conhecido que é intitulado como Revelação de Jesus Cristo, né? Que é o Apocalipse de Jesus Cristo. O Apocalipse de Jesus Cristo, que é o texto que nós conhecemos como Apocalipse de João. Por quê? É uma revelação que é dada a um visionário. Só que a experiência de revelação, a experiência do céu se abrir, a ideia de um visionário ir até as regiões celestiais, ver o trono, carruagem de Deus, o mesmo que nós encontramos lá no profeta Ezequiel, e também em Isaías 6, estas imagens, esta expectativa de um céu habitado por Deus sentado no trono e seres celestiais adorando-no, isso está dentro, nós encontramos em diversos outros textos da literatura pseudepígrafa. Bom, nós temos inclusive um tipo de literatura que é conhecida como literatura da Merkavá, misticismo da Merkavá. O que é isso? São textos, narrativas que revelam a viagem de um visionário, uma figura conhecida, Sofonias, Moisés, Elias, personagens que vão até o céu e contemplam o trono de Deus, testemunham um culto celestial, acessam uma sabedoria especial e depois revelam ou não esta sabedoria em livros para as outras. Este tema da revelação celestial, este tema do misticismo da Merkavá é muito importante, não só para a literatura pseudepígrafa, não está presente somente na literatura pseudepígrafa, mas também está presente no Novo Testamento. Bom, vamos ver alguns textos aqui. Veja, vamos ler aqui o Apocalipse de Abraão, capítulo 15, verso 1 a 7. E o anjo mostrou-me pela sua mão direita, o anjo tomou-me pela sua mão direita e colocou-me do lado direito da asa da pomba, e ele mesmo sentou-se do lado esquerdo da pomba, os quais estavam como se estivessem mortos, mas não separados. E nós subimos
como se carregados por muitos ventos para o céu que está fixado no firmamento. E eu vi no ar, na altura onde estava, uma forte luz que não pode ser escrita. E observei nessa luz uma ardente geena acesa e uma grande multidão semelhantes a homens. E eles todos estavam mudando aspecto e forma, correndo e mudando de forma e prostrando-se e chorando alto com palavras que não conhecia. Palavras inefáveis, culto celestial, viagem celestial. Olha aqui, mais acima, o Apocalipse de Sofonias. E o Espírito me tomou e levou-me para o quinto céu. O que te vem à memória agora? Logo nos vem à memória 2 Coríntios capítulo 12. Só que ali fala de 3 céus. Nós vamos encontrar outros textos da literatura pseudepígrafa que falarão em 7 céus ou em 10 céus. Veja, há uma espécie de departamentalização celestial e que em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo chega até o 3º. Aqui, Sofonias, no Apocalipse, Sofonias, vai até o 5º. E eu vi anjos que são chamados senhores, e a coroa foi colocada sobre o Espírito Santo, e o trono de cada um deles era mais brilhante que a luz do brilhante sol. E eles estavam vivendo nos templos da salvação e cantando hinos para o inefável, mais poderoso Deus. Veja, estas imagens que estão dentro deste lugar ou locus temático de viagem além mundo, viagem celestial, revelações, compõem ou estão presentes nestes textos considerados pseudepígrafos e em vários lugares. Aqui eu li 2, você pode ver que eu cito no slide 3, mas nós temos muitos outros textos. Inclusive, olhe comigo aqui mais acima, no parágrafo acima desse meu slide, 1 Enoque capítulo 14. Ele faz uma viagem celestial, vai até o templo celestial e é interessante. Lá no templo celestial, ele encontra línguas de fogo. Olha o que diz o texto aqui. Foi-me revelada uma visão. As nuvens e a névoa me chamaram. O curso estrelar e os relâmpagos me apressaram e pressionaram. Os ventos em minha visão me arrebataram, rapidamente levando-me para o céu. Veja, viagem celestial. Entrei até chegar-me ao mundo construído com pedras de granizo, que é rodeado por uma língua de fogo, e comecei a assustar-me. Entrei na língua de fogo e me aproximei até a casa. 1 Enoque, capítulo 14, versos 8 e 12. Interessante. O que há nessa região celestial? Primeiro, o visionário, ele vai numa espécie de viagem celestial. No corpo, em sonho ou não, em uma visão, ele faz uma viagem celestial. Além disso, ele encontra um espaço de culto. Encontra, inclusive, o trono, em alguns lugares, um templo celestial. E lá nesse templo existe um louvor que é realizado por estes seres celestiais. E mais do que isso, nós encontramos a figura de línguas de fogo. Bom, se você já leu alguma vez o Novo Testamento, você logo fará as conexões dessas imagens, dessas ideias, em vários outros textos que aparecem no Novo Testamento. Vamos ver aqui 2 Coríntios 12, 1 a 6. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei à visão e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. Veja, em Apocalipse e Sofonias são 5 céus, aqui 3 céus. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Olha a ideia de palavras inefáveis. Que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cure de mim mais do que em mim vê
ou de mim ouve. Veja isso. Paulo aqui está numa discussão com as comunidades em Corinto. E há uma disputa de poder, de autoridade. A autoridade de Paulo é colocada em xeque, porque outros líderes chegam na comunidade e buscam para si a liderança. Paulo legitima o seu discurso e a sua liderança, dizendo que ele mesmo, esse terceiro, é ele. E você encontra isso em outros textos de viagem celestial, nos quais o visionário fala como se um outro fizesse tal viagem. Nós temos uma narrativa de viagem ao Pardes de alguns rabinos, que é preservada na tradição judaica, que eles vão, os 4 que foram ao Pardes, é o nome do texto, eles vão até o paraíso e não sobrevivem na volta. E um volta, inclusive, machucado, para que ele não se gloriasse, não se vangloriasse pela experiência que teve. Paulo aqui preserva, Paulo se insere dentro dessa tradição de viagem além mundo. Que Paulo é que imagem de Paulo surge nesse texto? De um viajante celestial. E que está dentro destas experiências. Então, quando Paulo fala que o que ele ensina não são coisas ensinadas por homens, mas revelação de Jesus, como acontece em Gálatas, por exemplo, você tem que agora inserir essa palavra dentro deste contexto maior. Quem é Paulo, então? Paulo é um viajante celestial, alguém que tem experiências de viagem celestial, mas essas experiências, elas podem ser compreendidas à luz de quais textos? Ora, desses textos conhecidos como pseudepígrafos. Nós citamos aqui um. Veja, Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versos 1, 2, 3 até o 4. Nós temos aqui a imagem de vento. Aqui, esse texto, ele pertence à literatura lucana e é como se fosse a narrativa da origem, a narrativa do início da igreja na teologia lucana, na historiografia lucana. E o texto diz que eles se reúnem, no capítulo 1 de Lucas, nós somos informados que o próprio Jesus ordena que eles fiquem em Jerusalém, porque dali receberiam um poder, uma dinamis, uma força que os levaria ao mundo, à pregação. E diz o texto que quando estavam reunidos no dia de Pentecostes, estavam todos juntos, ocorreu inesperadamente do céu um ruído, parecido com um vento, um violento vento desencadeado, e encheu toda a casa onde eles estavam. Olha, vento que enche. Uma experiência, no mínimo, diferente. Se você olhar as narrativas de viagem além mundo, as experiências de êxtase da tradição judaica, dessa literatura pseudepígrafa, você vai ver que aqui nós temos experiências parecidas. E foram vistas por eles línguas divididas em parte, línguas como de fogo, e pousou-se sobre cada um deles. Todos foram preenchidos do Espírito Santo e começaram a falar diferentes outras línguas de acordo como o Espírito capacitava-lhes falar. Veja, aqui nós temos a ideia do vento, nós temos a ideia do barulho do vento que preenche o lugar, nós temos a presença, a imagem do quê? De línguas de fogo. Línguas de fogo, de onde? Ou línguas como de fogo? Essa imagem do espaço com línguas de fogo, de onde vem isso? Vem dessas narrativas de viagem além mundo, que mostram que no ambiente do templo celestial, as línguas de fogo estavam presentes. Ora, o que um texto desse está querendo dizer? Que discurso é esse? Me parece que é uma forma de revelar a origem poderosa da igreja. A ideia é dizer que a origem da igreja é tão forte em relação à presença e ao empoderamento do Espírito, que é como se o céu descesse. Ora, aquelas coisas que pertencem ao ambiente celestial, como narram as narrativas de viagem no mundo da literatura pseudepígrafa, estão agora na comunidade. É como se a comunidade vivesse a experiência do céu em sua origem. Veja, eu chego a essa conclusão como? A partir do diálogo desses textos com os textos pseudepígrafos.
Nós temos muitos outros temas, como o tema do dualismo cósmico. É muito comum você encontrar nessa literatura pseudepígrafa e de Qumran a ideia de que há uma era má, um mundo mau, que será substituído por um mundo bom, um mundo melhor, reino de Deus, lugar, tempo em que Deus dominará todas as coisas. Gente, é impossível entender o Novo Testamento sem essas categorias. Veja, nós não temos na Bíblia hebraica, de maneira clara, a presença de seres demoníacos, ou de demônios, ou de um líder de demônios na Bíblia hebraica. Mas no Novo Testamento, nós encontramos o tempo todo a presença de seres malignos, de espíritos imundos, que estão ali atacando pessoas, possuindo pessoas. E interessante, o Messias expulsa o demônio, ou os demônios dessas pessoas. E a expulsão, o exorcismo, o tempo todo está vinculado à ideia da chegada do reino de Deus. Veja, se nós voltarmos à literatura pseudepígrafa, nós teremos ali exemplos como o livro de Jubileus, textos de Qumran, esse texto que você está vendo citado aí, ó, 1QS, é um texto de Qumran, foi um texto encontrado na caverna 1, Q de Qumran, esse S representa um texto que é a regra da comunidade. Lá nos capítulos 3 e 4, falam deste mundo mal. Mundo mal como? Recheado e preenchido por demônios. Jubileu chega a dizer que uma parte desses demônios foi aprisionada e a outra parte ficou livre para atacar, atormentar, tomar conta dos corpos, fazer maldades, gerar doenças. Entende? Veja, e nos textos pseudepígrafos, surge a ideia de que este mundo é um mundo mau, cheio de demônios, e que um novo mundo vai surgir. Como que este novo mundo vai surgir? Com a vinda do Messias, a derrota desses seres malignos, um novo éon, uma nova era vai surgir, que é a era do reino de Deus. Essas imagens não estão presentes na Bíblia hebraica, mas elas estão muito claramente presentes na literatura pseudepígrafa. Não é à toa, então, que Jesus, o Messias, é narrado nos evangelhos como alguém que vem e vence os demônios, os exorcismos, as curas. É uma vitória do Messias sobre essas forças que agora preenchem a terra. Veja, o Messias vencer a Satã no deserto, o Messias vencer a Satã com os exorcismos, isso tudo é um discurso teológico que tem em suas bases o diálogo com essa literatura conhecida como literatura pseudepígrafa. É o Novo Testamento dizendo, o fim chegou. Chegou como? Chegou em Jesus, ou com Jesus. Quando Paulo vai dizer que o Senhor nos tirou desta presente era má, como ele diz em alguns momentos em suas cartas, como em Gálatas, ele está dialogando com este imaginário, com esta perspectiva, com esta visão de mundo das tradições pseudepígrafas. E de forma teológica, ou de forma cristológica, para defender que a era má já começou a ser diluída, já começou a ser destruída com a chegada de Jesus. E mais, nós, em Cristo, já temos a possibilidade de vivermos esta nova era em Cristo. Isso é muito interessante, porque o discurso teológico do Novo Testamento vai ecoar, mas não somente ecoar, vai reler, vai refazer, vai renovar todo este mundo de ideias, este mundo de conceitos que estão presentes na literatura pseudepígrafa. Veja, a ascensão de Moisés. Então o seu reino aparecerá. E então Satanás já não existirá. O que é isso aqui? E o sofrimento não existirá. Veja, isso aqui é claramente um texto pseudepígrafo, pré-cristão, que nos revela esse contexto onde o Novo Testamento surge. Esse outro texto, Testamento de Judá, diz aqui que no fim dos tempos haveria a derrota de Belial, e ele seria lançado no fogo eterno. O que isso quer dizer? Isso mostra
que a ideia de que uma era agora má, cheia de demônios, isso já está presente na literatura pseudepígrafa. E a ideia do Messias, os conceitos relacionados ao mundo do Messias, esses conceitos são construídos, são retomados e ecoados e relidos a partir dessa literatura apócrifa, dessa literatura pseudepígrafa. É impossível entendermos o mundo dos discursos teológicos do Novo Testamento, as ideias que aparecem no Novo Testamento, essa ideia de reino de Deus, de vitória sobre Satanás, de exorcismos, do Messias, se não tivermos um conhecimento prévio, se não tivermos um acesso, não tivermos um acesso a essa literatura pseudepígrafa, essa literatura apócrifa. Aqui nesse slide que eu apresento a vocês, cito Romanos 12, ou seja, não vos conformeis com este século. Que século é esse? À luz da literatura pseudepígrafa, é um século dominado por demônios, etc. Gálatas capítulo 1, verso 1, 6, fala de nos livrar dessa era má, desse século mau. Depois temos a nova criação, o novo elno, como nós vemos aqui nos textos que eu cito, e etc. O que isso nos revela? Isso nos mostra que os discursos do novo tempo, os discursos da vitória sobre este mundo, a vitória sobre este elno, sobre este sistema, tem ecos e está em diálogo com a literatura pseudepígrafa. Deixa eu aqui agora dar uma explicação muito importante. Isso não quer dizer que o Novo Testamento seja uma cópia. Isso não interfere, por exemplo, no trato com o texto, tratá-lo como texto inspirado. Essas informações não mexem com isso. Pelo contrário, elas mostram, essas informações nos revelam que o Novo Testamento, ele está em diálogo, ele está relendo, a partir de Cristo, todas estas tradições. Ele relê a Bíblia hebraica, mas também relê a literatura pseudepígrafa, a literatura apócrifa, e nos mostra um projeto de compreensão de mundo e também discursos teológicos. Então, para entendermos essas teologias que surgem no Novo Testamento, esses textos, essas imagens da literatura pseudepígrafa e apócrifa nos ajudam muito. Outro tema muito comum é o dualismo luz e trevas. Veja, nós temos aqui a regra da comunidade, que está aqui na primeira citação. Nós temos o Tratado dos Dois Espíritos. Que textos são esses? São textos de Qumran, deste mundo da literatura judaica, que fala já de luz e trevas. O tema da luz e das trevas na literatura judaica é muito, esse tema, esse dualismo, luz e trevas, é muito importante para a tradição pseudepígrafa, para a tradição de Qumran. Aqui nós compreendemos, nós percebemos claramente como esses temas estão presentes na literatura pseudepígrafa e depois reaparece em textos como de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4 em diante, que diz: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. Vê, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4. Se você olha esse texto à luz dessa literatura que aqui eu estou citando, a literatura de Qumran, você percebe como em Cristo, a imagem de Cristo, a linguagem cristológica, acaba servindo para reler esses textos e essas outras tradições. Bom, isso aqui, essa exposição, nós teremos muitos outros pontos e temas que surgem no Novo Testamento para tratar, para apresentar. Mas com estes temas que aqui foram apresentados, nós percebemos o quanto essa literatura não canônica, né, apócrifa e pseudepígrafa, às vezes tratada como deuterocanônicas pelos católicos, mas especialmente essa literatura pseudepígrafa, que não é aceita nem pelo cânon católico, nem pelo cânon protestante, como que este mundo literário é importante.
cabe-nos agora também estudarmos depois um pouco da literatura cristã apócrifa, os Atos apócrifos, os Evangelhos apócrifos. Por quê? Por que estudar esses textos? Primeiro porque alguns dos temas que aparecem nesses textos, eles também aparecem na literatura canônica, nos Evangelhos canônicos, nos Atos canônicos, nos Atos dos Apóstolos, o Atos dos Apóstolos canônico. Eles aparecem e estão em diálogo e nos servem, inclusive, para compreendermos melhor os cristianismos das origens. Veremos como os cristianismos das origens eram plurais. Então, nós temos aqui um mundo de literatura, chamado literatura apócrifa e pseudepígrafa, que são textos importantes para conhecermos bem as imagens, entendermos bem as imagens que aparecem no Novo Testamento. Desde a questão da visão de mundo, ideia do Messias, reino de Deus, começo do fim dos tempos, gêneros literários, ou seja, diversos temas, imagens, imaginários, discursos teológicos que aparecem no Novo Testamento e que, de alguma maneira, estão em diálogo com a literatura apócrifa e pseudepígrafa. Bom, este era o conteúdo que eu tinha preparado e espero que você tenha compreendido e agora é hora de estudarmos profundamente esses outros textos e, consequentemente, também nos aprofundarmos ainda mais nestes textos tão importantes para a nossa fé, que são os textos do Novo Testamento, levando em consideração essas outras obras. Bom, temos aqui algumas perguntas que foram produzidas, feitas por aqueles que nos acompanham. Eu vou aqui ler algumas, porque são muitas perguntas, e a ideia é, de alguma maneira, resumirmos e tentarmos esclarecer algumas coisas. Se você desejar depois conversar um pouco mais sobre o assunto, nós podemos conversar pelo Face. Você lá no Face da Faculdade Unida tem como me encontrar. No site da Faculdade Unida, lá tem o meu e-mail, você pode também me mandar o e-mail, nós podemos conversar. Eu tenho a minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado foram produzidas preocupadas com este tema. A dissertação tornou-se livro, né? O título do livro é Os Anjos que Caíram do Céu. Se você quiser pesquisar depois, tem alguns artigos que eu tenho escrito também em revistas acadêmicas. Eu pertenço ao Grupo Orácula, que tem uma revista online, Revista Orácula, que também disponibiliza esses temas. E com isso poderemos conversar mais sobre o assunto, dialogar sobre o tema, tá bom? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Primeiro, do Rafael de Minas Gerais. Pergunta. Boa noite, professor. Com respeito ao livro de Enoque, muitas pessoas afirmam que o livro de Enoque tinha que estar entre os livros canônicos, pelo fato dele ser citado no livro de Judas, nos versos 14 e 15. Qual é a sua opinião sobre este assunto? Bom, primeiro, Enoque, como eu disse, já teve status de livro importante para as comunidades cristãs. As comunidades etíopes liam primeiro Enoque. Eu participei de um congresso o ano passado, um fórum pentecostal, porque eu tenho a minha formação, a minha origem ela tem relação com o mundo pentecostal. E eu estava nesse congresso e conversando com um colega, ele me informou algo que me deixou muito abismado. Que no Chile ou no Peru, se eu não estou enganado, os pentecostais, alguns pastores pentecostais estavam lendo o livro de Enoque. Lendo de púlpito os livros de Enoque. Bom, a verdade, a ideia é que esses textos eram importantes. Posso dizer? Deixa eu usar um conceito. O cânon da cultura, de Aleida e Jan Assmann. Eles vão dizer que existem alguns textos que não são cânon porque um concílio separou, mas são cânon porque a cultura preservou. Enoque pode ser tratado, o livro de Enoque pode ser tratado como cânon da cultura. Agora, eu não acho que o cânon, como ele agora está estabelecido, necessite de uma inserção de primeiro Enoque. Eu acredito que o cânon do Novo Testamento
precisa ser compreendido, os livros canônicos do Novo Testamento precisam ser compreendidos à luz destes textos, como o de 1 Enoque. 1 Enoque nos serve aqui como instrumento para a compreensão do Novo Testamento. E não acho que ele tivesse a necessidade de entrar no cânon da Bíblia, né? Na Bíblia como nós temos hoje, o cânon da Bíblia hebraica ou no cânon do Novo Testamento dos cristãos. O que eu sei é que ele pertenceu ao conjunto dos livros que tinham valor canônico, valor de livro importante, tanto que é citado em Judas, mas não acho que a tradição tivesse a necessidade de preservá-lo entre os livros canônicos. Ele é importante agora para que compreendamos bem o Novo Testamento. Que ele tivesse a necessidade de entrar. Por quê? Eu acho que se as comunidades cristãs, aquelas que nos precederam, necessitassem deste livro entre os livros canônicos, eles teriam feito, né? Precisamos entender que o processo canônico é um processo de longa duração. E não precisa estar no cânon para que a gente valorize. Estar no cânon é importante para a nossa leitura, mas podemos também valorizar os outros textos como parte das nossas pesquisas e como um pano de fundo para a compreensão do Novo Testamento. Isso nos ajuda, inclusive, a lermos o Novo Testamento de maneira mais humilde. Em que sentido? Não podemos ler o texto do Novo Testamento como se ele fosse algo único. Não, ele é um texto que foi produzido a partir de outros textos. Isso nos ajuda, inclusive, a lê-lo com critérios, com cuidado, para não reproduzirmos, em algumas situações, talvez, violências simbólicas, como as que eu citei aqui. Quais os livros recomendáveis para início de estudo? Bom, isso é uma pergunta. Luzia Figueiredo, lá do Paraná. Eu acho que essa pergunta é muito importante. Nós temos algumas obras de introdução a essa literatura. Infelizmente, a coletânea desses livros apócrifos e pseudepígrafos, especialmente os livros considerados pseudepígrafos, as traduções para o português não são muito boas. Nós temos duas referências principais, assim, que é um texto em inglês, do Charles Worth, que cataloga os pseudepígrafos do Antigo Testamento, e o texto do Garcia Martínez, né, que preserva os textos de Qumran, e o Dias Macho, que é um texto também, porque o Garcia Martínez é espanhol e inglês, e os textos do Garcia Martínez, que eu já falei, e os textos em espanhol na coletânea que foi produzida por Dias Macho, que preserva esse conjunto de textos. Talvez uma obra que você possa usar seja, de início, o texto Imaginação Apocalíptica, de John Collins. Imaginação Apocalíptica, porque ali você vai ter o acesso a uma introdução à parte dessa literatura. Nós temos algumas obras em língua portuguesa. Se você quiser, depois me mande um e-mail que eu poderei mandar uma bibliografia para você, uma bibliografia inicial, que te ajudará a compreender esse mundo da literatura apócrifa e pseudepígrafa. O texto de 1 Coríntios 15:33, onde Paulo fala que as más companhias corrompem os bons costumes, não é de Paulo, ele pode ser considerado apócrifo, ou apócrifos se dá nome somente a livros, ou apócrifos se dá somente a livros? Bom, os textos considerados apócrifos e pseudepígrafos, não entendi bem a pergunta, mas se eu compreendi, os textos considerados apócrifos e pseudepígrafos são aqueles que de alguma maneira não entraram no cânon e que estavam no entorno, né? No entorno dessa literatura neotestamentária. 1 Coríntios não. 1 Coríntios, capítulo 15, é um texto considerado canônico, está dentro do cânon cristão. Bom, vamos ver aqui.
Os pseudepígrafos ou apócrifos são inteiramente confiáveis? Têm credibilidade como os demais constantes ou que estão presentes, né? Ele escreveu aqui, eu acho que ele escreveu, estão presentes na Bíblia Sagrada? São confiáveis em que sentido? Eu não leio, nós não vamos ler os textos pseudepígrafos e apócrifos. Quando eu falo de apócrifos, irmãos, a Bíblia Católica preserva partes apócrifas, livros apócrifos, porque estavam no cânon grego, né, lá na Septuaginta, foram depois preservados na tradução chamada Vulgata. Então você tem acesso a eles, se você quiser, Eles são confiáveis em que sentido? Eu não pergunto sobre a historicidade das imagens, se as coisas realmente aconteceram como o texto diz. Aqui, a ideia é que estas imagens, esses imaginários, esses temas, esses discursos teológicos estavam presentes no contexto de onde surgem de onde surgem os textos do Novo Testamento. Isso quer dizer que eles nos servem não para reconstrução histórica de um passado perdido ou para descobrirmos coisas ocultas. Não, eles nos servem para entendermos com o que o Novo Testamento estava dialogando. Porque, como eu digo e como eu disse, as imagens que aparecem no Novo Testamento, hora e outra, estão em diálogo com estes outros textos, com essas outras ideias. E quando eu falo de influência, eu não posso ser inocente. Eu não estou dizendo assim, a influência tem a ver com reprodução, cópia. Isso, em minha opinião, é uma bobagem. O Novo Testamento não copia esses outros textos. O Novo Testamento dialoga. Porque é muito simples. Quando falamos à luz do nosso tempo. Veja, a linguagem, os discursos, né? Os discursos que são encaminhados pela linguagem, eles estão em diálogo com outros discursos. Quais discursos? Discursos discursos da tessitura do ambiente onde esse discurso surge. Ninguém fala sozinho a partir do nada. O discurso surge em diálogo com outros discursos. Um texto surge em diálogo com outros textos. Veja, um texto como aquele que nós lemos, que Jesus vai pregar aos espíritos, está em uma relação extremamente polêmica com os textos de Enoque, porque os textos de Enoque vão defender que Enoque é que prega aos espíritos. De uma forma ou de outra, esses textos estão em diálogo, estão em conflito, estão relendo, estão reproduzindo, estão refazendo. Ok? Então, é nesse sentido que esses textos apócrifos e pseudepígrafos nos servem. Dilter, do Espírito Santo, professor Kenner, boa noite. Como conciliar os textos da literatura enoquita com os textos da tradição judaica tradicional? É possível? Bom, os textos de Enoque foram muito importantes para um grupo, ou uma parte do judaísmo. Veja, o judaísmo não era monolítico. Não havia um judaísmo. Nós temos judaísmos. Os textos de Qumran nos mostram isso. São grupos judaicos completamente diferentes do que nós imaginamos. Nós temos os judeus alexandrinos, nós temos os judeus da Palestina, nós temos movimentos judaicos, nós temos os judaísmos ou o judaísmo enoquita. Então, esses textos enoquitas, eles revelam um grupo judaico. E, de alguma maneira, textos de Enoque estão em diálogo com textos da Bíblia hebraica. Então, se eu quero conhecer melhor os judaísmos do tempo de Jesus, essa literatura apócrifa, pseudepígrafa, melhor dizendo, nos ajudam. Inclusive, este judaísmo enoquita, Boccaccini, um pesquisador italiano que lançou um texto há alguns anos, que foi traduzido para o português há pouco tempo, fala sobre a hipótese essênia. Ele vai falar que o judaísmo que gera os essênios, o essenismo é uma ruptura com o judaísmo enoquita. E que as primeiras comunidades cristãs tinham uma relação muito próxima com esse movimento enoquita. Aí alguns vão dizer que as primeiras comunidades cristãs eram um tipo de judaísmo apocalíptico com traços do judaísmo enoquita. Ou seja, veja, então os cristianismos das origens, além de trazerem as imagens da Bíblia hebraica,
tinham também a presença dos textos enoquitas. Os pseudepígrafos ou apócrifos são inteiramente confiáveis? Têm credibilidade com os demais livros? Bom, essa pergunta já foi respondida. Davi, do Rio de Janeiro, pelo fato de haver citações de literatura apócrifa, como no caso do livro de Judas, onde faz referência direta ao livro de Enoque, isso não demonstra que há elementos inspirados também nos apócrifos? Ou seja, há fontes tão confiáveis como a Escritura? Pergunta bem difícil e complexa. Bom, nós temos como tradição inspirada, e aí nós temos que pensar a inspiração de uma maneira muito mais equilibrada. Inspiração não significa escrita sem liberdade histórico-social. Inspiração não elimina a formação dos textos bíblicos. Inspiração não elimina aquele que produz, nem a cultura, nem os imaginários do seu tempo. Então, inspiração é um sopro, é uma condução do Espírito na produção de textos. Então, de alguma forma, naturalmente, esses textos, eles estavam na cultura a partir da qual o Novo Testamento surge. Então, a ideia de inspiração para a tradição cristã, ela vai se limitar aos textos considerados canônicos, mas não serem considerados inspirados, os textos apócrifos e pseudepígrafos, para alguns grupos, né? Isso não significa que eles não tenham importância. Veja, eu estou revelando a importância em que sentido? A importância está em ser capaz, esse grupo de textos, ser capaz de ajudar na compreensão do Novo Testamento. Então, as comunidades cristãs vão lidar com o Novo Testamento como eles, e a Bíblia hebraica como estes sendo inspirados, e nós não precisamos refazer os textos inspirados, ou desqualificar como não inspirados, ou qualificar outros como inspirados. Basta que olhemos os textos do Novo Testamento como textos importantes, inspirados, e que essa literatura apócrifa e pseudepígrafa nos ajuda na compreensão destes textos que, para a comunidade cristã, para nós da comunidade cristã, são considerados inspirados. Eu não preciso tornar inspirados os outros. Basta-me olhar, a partir dos textos inspirados, os outros textos que são considerados não inspirados, mas que são valorosos e importantes para a compreensão dos textos bíblicos.